Olá, pessoal aí do 8º ano. Vamos agora a mais uma semana de correção. Nessa semana, nós estamos corrigindo as atividades referentes ao bloco 9. Nesse bloco, nós estamos entrando em um conteúdo novo, né? Nós vamos começar a falar agora das características físicas do nosso mundo, né? Nós estudamos um pouquinho sobre a América, um pouquinho sobre a África. Agora nós vamos estudar o nosso planeta de uma forma mais geral, mais estrutural. Então, nós estamos começando esse conteúdo, né, com uma parte importantíssima, que é a parte que mais compreende o nosso planeta, que é a água. Então, nesse bloco aqui, nós estamos falando um pouquinho dos nossos mares e oceanos. Você sabe qual a diferença de mares e oceanos? Então, vamos descobrir a partir da leitura desse texto. Mapas e oceanos. Ao analisarmos a superfície da Terra, através de recursos como mapas e fotos, concluiremos que a porção de terra na superfície, que é os continentes e ilha, é inferior à quantidade de água dos oceanos e mares, que é a massa líquida. Isso pode ser visto claramente na imagem do mapa mundi. Então, se a gente olhar aqui, ó, no mapa mundi, a gente vai ver que a maior parte do nosso planeta está em que cor? Está na cor azul. E a gente sabe que a cor azul está representando aí a água, né? Ou seja, os mares e oceanos. Sendo assim, a gente pode falar que o nosso planeta, né, é composto mais de água do que propriamente de porção de terra, né? Então, tem uma quantidade aí bem considerável de água. Lembrando que essa água que nós estamos nos referindo, né, é a água salgada, ok? Aqui nós temos cada cor aí representando um continente, né? Aqui nós temos a cor vermelha representando aí a América, né? Que seria aqui. Nós temos a cor amarela representando a Ásia, que é o maior continente de todos, né? Olhando assim através do mapa, a gente tem a impressão que a América é maior, mas juntando todo o continente americano, né, e fazendo aí uma metragem aí, né, uma soma aí por metros quadrados, a Ásia é maior do que a América. Então, considerado aí o maior continente é a Ásia, que está representado na cor amarela, segundo a América na cor vermelha. Aí nós temos aí também a África, né, nessa cor, nesse tom aí meio roxo, meio rosado aí, meio vinho, né, que está bem aqui, né? Muita gente confunde a África com o Brasil, porque o mapa, ele lembra um pouco o mapa do Brasil, né? Mas nós não podemos confundir, né? Se a gente analisar aí, ele tem uma estrutura bem diferenciada. E nós temos em verde aí representando a Europa, né? Nós temos essa parte amarela, amarela não, laranja, representando a Austrália, né? Que também, na verdade, ela tem o nome de Oceania, né? Mas muitos a chamam de Austrália por ser o maior país deste continente, né? Na verdade, toda essa parte laranja aí que vocês estão vendo é a Austrália, né? O restante aí da Oceania é um composto de várias ilhas, né? Que não são totalmente perceptíveis aí, né? Talvez numa escala tão grande assim. E nós temos aqui, né, embaixo, a Antártida, né, que também é conhecida como continente gelado, ok? Vamos ver aí o que o texto nos diz sobre os mares. Os mares possuem características diferenciadas e podem ser vistos de várias maneiras. Aí nós temos os mares interiores, apesar de estarem ligados ao oceano através de estreitos e canais, encontram-se quase totalmente envolvidos por terra, como por exemplo citamos o Báltico, Vermelho, Negro,
e Mediterrâneo. Então, a gente tem toda aqui no mapa, né, como exemplo, toda essa porção aí de azul mais escuro, né, representando os mares interiores, ou seja, aqueles que, né, estão aí dentro de continentes, né, ou são ligados aí através de estreitos, de canais, né, então, esses aí são mares internos. E nós temos também os mares abertos, que possuem ligação direta com as águas oceânicas, como, por exemplo, o Mar das Antilhas e o Mar da China. Então, eles são mares que fazem ligação, né, com os oceanos. Eles, na verdade, estão aí próximo às áreas litorâneas, né? Eles percorrem uma quantidade aí, né? E depois dessa quantidade, desse tamanho, né? Até ele atingir uma certa área, depois dessa área ele é considerado continente, ok? E nós temos, né, os mares interiores, os mares abertos e os mares fechados. Os mares fechados, eles sustentam-se de forma isolada dos oceanos, como nós temos aí, né, o exemplo, o mar Cáspio, né, o Aral e o Morto, que são esses três mares aí que vocês estão visualizando na imagem aí de vocês. Então, a gente pode ver que são mares que são cercados pelo continente, né? O que denomina ele como mar e não como rio, né? É justamente a característica das águas, né? Uma água salgada. Então, um mar que é isolado, né? Ele fica dentro de um continente que ele é cercado por terras, a gente chama de mar fechado. Então, vamos à resolução das atividades. A partir da leitura do texto, responda às perguntas. 1. Oceano é uma grande quantidade de água salgada que cobre quase 3/4 da superfície terrestre. Observe o mapa mundi e escreva abaixo o nome dos oceanos que compõem o nosso planeta. Então, vamos voltar lá no mapa mundi, né? Deixa eu aumentar aqui a imagem um pouquinho para vocês poderem visualizar. Então, nós temos aqui o mapa que vocês mais conhecem, que é o mapa que a gente estuda lá desde o 6º ano, por ser um mapa que banha o Brasil, né? Então, estamos nos referindo ao Oceano Atlântico, né? Nós temos também o Oceano Pacífico, né? Que banha aí a outra costa da América, então é o Oceano Pacífico. Nós temos o Oceano Índico, né? Que é esse oceano localizado bem aqui, né? Nós temos o Oceano Glacial Ártico, né? Eu não estou conseguindo localizá-lo aqui. Não estamos conseguindo visualizar no mapa, mas ele fica mais ou menos aqui, né? Mais ou menos nessa porção aqui, ok? O Oceano Ártico. Então, são esses os oceanos que compõem, né, o nosso planeta: Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, ok? Vamos à questão aí, número 2. O que são mares interiores? Cite 2 exemplos. Então, aqui no texto nos traz a informação, né, a definição dos mapas interiores, que são ligados aos oceanos através de estreitos e canais, e encontram-se quase totalmente envolvidos por terra. A gente pode citar como exemplo o Mar Vermelho, o Mar Negro ou o Mar Mediterrâneo. Então, a resposta bem aí acima, né, no texto aí que eu passei para vocês. Na 3, qual a diferença entre mares abertos e mares fechados? Então, a diferença, né, já está no próprio nome. Os mares abertos, eles possuem ligação direta com as águas oceânicas, ou seja, eles são abertos ao oceano. E os mares fechados, eles são
eles sustentam-se, na verdade, de forma isolada, né? Eles não têm contato direto com o oceano, né? Eles estão cobertos por uma porção de água ao seu redor, né? Então, eles não têm o contato direto com o oceano como os mares abertos, ok? Então, essa foi a correção das atividades de hoje, né? Espero que tenham entendido aí, a definição de cada um, né, dos mares e oceanos, né? Lembrando que os mares, eles nada mais são do que uma porção reduzida dos oceanos, né, que geralmente ficam aí nas áreas costeiras, né, ou seja, na próxima aí, né, aos continentes, e percorrem por um caminho até se tornar oceano, né? São áreas também de menor extensão, né, menor profundidade, né, áreas um pouco mais rasas do que as áreas oceânicas, né, por estarem aí nos entornos dos continentes, né, mais próximos aí da terra firme, ok? Qualquer dúvida estarei disponível aí para estar esclarecendo para vocês. Tchau, tchau.